Recebendo hoje aqui candidato a deputado federal nessa nossa abertura de espaço para os postulantes, as vagas que estão aí em disputa para o próximo dia 2. Hoje então recebendo aqui um dos candidatos que também tem um grande conhecimento, principalmente aqui na nossa região, claro que em todo o estado, mas aqui na nossa região, notadamente Porto Nacional, Palmas, Paraíso, onde tem uma atuação até mesmo na sua vida particular, privada, recebendo hoje então Diogo Fernandes, que já tem uma experiência na vida pública, está com o nome à disposição para disputar uma das 8 vagas à Câmara Federal. Portanto, é com o Diogo que a gente conversa a partir de agora no quadro Conversa que Interessa, programa Microfone Verdade. Boa tarde, candidato Diogo. Boa tarde a todos, Aurivan Lacerda. Quero agradecer seu espaço, audiência, para que a gente possa prestar um pouco de contas acerca desse momento sagrado que o Tocantins e o Brasil vai enfrentar acerca das eleições do dia 2 de outubro. Agradeço a Deus em primeiro lugar por esse espaço, por essa oportunidade. Agradeço também você, Valderson, que dá o suporte tecnológico aqui do programa na Rádio Tocantins AM 580 AM. Beleza, o Valderson viabiliza essa transmissão para nós no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, né? Dá esse suporte completo. E quem não tem internet nem energia, nos acompanha no mato, né? Em qualquer lugar, pela Rádio Tocantins AM, que tem 10 kW de potência. É uma oportunidade que o senhor tem para levar a sua proposta e também falar um pouco da sua personalidade. Que, aliás, vamos começar falando do Diogo. Para quem não conhece muito a trajetória, né, pelo menos um pouco da história desse jovem que busca uma vaga de deputado federal. Diogo Fernandes é um comerciante, morador da cidade de Palmas, é um cristão, uma pessoa que busca na política transformar nossas realidades através de leis, que nós temos um pensamento de corrigir as falhas constitucionais que prejudicam o país no nosso modo de pensar, porque somos um país que temos muitas leis, temos muitos direitos, mas infelizmente não temos acesso aos direitos que nós temos. Nós desejamos fazer leis para que garantam a acessibilidade do cidadão ao seu próprio direito, para que faça o Estado cumprir com suas obrigações com o cidadão. Eu sou um entusiasta da vida, um entusiasta do Tocantins, amamos o nosso Estado. Eu sou um jovem que veio para o Estado do Tocantins para poder buscar, como todos brasileiros e brasileiras vieram aqui apostar suas energias, suas forças, buscar oportunidades. Eu vim para cá, sou um apaixonado do Estado, não saio daqui de maneira nenhuma. Comecei... Enraizou, né? Enraizei. Natural de Brasília, Diego? Sou natural de Brasília, estou aqui há muitos anos no Tocantins, já sou um tocantinense. Mal conheço Brasília hoje, para te dizer a verdade. Conheço muito mais o Tocantins, que daqui faz parte do meu cotidiano. Eu comecei a nossa vida pública como candidato a deputado estadual, porque eu fazia projetos sociais e fui convidado pela primeira vez para me candidatar. E ali depois eu acabei aceitando o convite, era resistente no começo, mas acabou que depois eu aceitei o desafio, me candidatei, não ganhei as eleições naquela época, mas me rendeu um convite para de fato assumir o primeiro cargo público, que foi como secretário de habitação lá da capital. Um dos trabalhos mais extraordinários que eu poderia ter a oportunidade de fazer na minha vida, porque a gente construiu mais de 1.800 casas, entregamos para a população, deixamos 3.500 casas contratadas para que fossem entregues posteriormente, até mesmo eu saí, elas não deram tempo de entregar, mas fui eu ainda que contratei na nossa gestão. E essa passagem nossa na habitação ela foi muito marcante, deixou um trabalho, um legado de transformação na vida de muitas famílias palmenses, tocantinenses, que foram contempladas com essa grande realização, que é o maior patrimônio material que uma família pode receber, que é a sua casa. Nesse caso, o Diogo tem uma experiência na vida pública como executivo, né, porque estava numa pasta ordenadora de despesa e com um serviço prestado na habitação. E tem também experiência no Legislativo? Depois me elegi vereador de Palmas. E como vereador da capital, Pode falar mais perto um pouquinho. Isso. Como vereador da capital, dessa vez eleito, eu tinha uma convicção comigo que eu não podia falhar, porque sempre fui um crítico
da política velha do Estado, achava que os políticos da gente poderiam ser mais enérgicos, poderiam entregar resultados melhores, e eu tinha críticas a fazer ao meio. Então, quando eu entrei na Câmara, eu tinha uma convicção de que eu não podia falhar. Graças a Deus, Deus nos proporcionou e a gente conseguiu deixar na Câmara de Palmas a marca do vereador que mais aprovou projetos de lei da história da capital. Pode citar alguns mais destacados. Destaca uma lei que virou um exemplo nacional, a lei que proíbe cortar luz e água sexta-feira, sábado e domingo, véspera de feriados e feriados. Pode continuar, mas tava pegando dos outros. Era, né? Eu estranhei um pouco aqui, porque o áudio estava chegando com pouca força aqui na mesa, mas beleza, pode continuar, sem problema. Mas tudo que o senhor falou foi transmitido normal, tá bom? Pode continuar. Fizemos a lei que proíbe cortar luz e água sexta-feira, sábado e domingo, véspera de feriados e feriados. Fizemos a lei que criou uma avenida muito famosa hoje em Palmas, se chama Avenida Palmas Brasil Norte. Transformou toda a realidade da região norte. Quem conhecia viu quais transformações chegaram a partir da idealização da Avenida Palmas Brasil Norte, que a gente foi o autor desse projeto de lei, que transformou realidades na região das Arnes, lá na capital. Fiz um projeto de lei onde a gente criou o ProUni Municipal, em parceria na época com a prefeitura, onde a gente criamos uma lei que ia proporcionar bolsas universitárias para pessoas que não tinham condições de pagar, copiando mesmo o projeto do governo federal e bancando com os recursos do município. Um projeto maravilhoso, que infelizmente está parado hoje. A gente precisa retomar esse projeto. Eu quero ser um deputado federal e colocar recursos para continuar bancando essas bolsas universitárias, porque eu acho que a educação ela não é um gasto, é um investimento. Como federal, né, pode levar a ideia para os outros municípios, né? Exatamente. Já que no momento está em Palmas porque é fruto de sua atuação como vereador, não é isso? Exatamente. Então nós queremos fazer esse projeto de fato funcionar. Nós temos muitos projetos. Mas sobretudo eu tenho um propósito de fazer do que o Tocantins seja o melhor estado para se viver desse país. Sei. Esse é o melhor propósito que nós devemos ter, podemos ter, porque quando a gente entende esse propósito, a gente faz os governantes entenderem que o maior valor de um estado, de uma nação, está no fortalecimento do seu povo. Nós somos o verdadeiro valor do estado. Nós somos o Tocantins. Só existe uma razão pela qual o Tocantins foi criado. Foi porque nós estamos aqui e apostamos nessa terra. E depois de criado, né, nós que viemos, eu também não sou daqui, mas aqui cheguei em 2005 e aqui fiquei, então nós também fazemos parte dessa história e principalmente da construção desse estado que a gente espera que realmente seja melhor, pois tem vocações e capacidades que devem ser exploradas para chegar a esse ponto. E é isso que o senhor procura trabalhar na sua plataforma como virtual, né, porque naturalmente tem grandes possibilidades de conseguir uma das vagas. Aurivan, olha o que nós temos nessa terra em termos de riqueza e o que nós não somos. E observa o que outros estados são e o que eles não têm. Não tem como o Tocantins ser um dos estados mais pobres do país. Eu não posso me contentar com esses índices. Eu tenho um olhar otimista com o Tocantins. Eu sou tocantinense de coração. Amo o estado que eu moro e tenho vontade de trazer realizações para cá que de fato contribuam com o desenvolvimento das pessoas, que tragam prosperidade para as pessoas, ações, desenvolver políticas públicas que entreguem a riqueza do Tocantins para o seu povo. Nós somos o valor desse estado. Então a gente tem uma vontade de contribuir com a nossa sociedade, nós queremos servir o Tocantins e queremos de maneira concreta trazer as realizações que o Tocantins precisa para ser um estado melhor para se viver. Com essa grande produção de grãos, o Tocantins precisa atrair outras empresas que estão atreladas a esse meio. Eu ainda falava sobre esse assunto com a Holanda na última sexta-feira. É importante que essa cadeia produtiva realmente seja consumada, porque já tem toda a sua vocação e toda a sua possibilidade. A agricultura familiar, o agronegócio de modo geral, a pecuária, hoje é o que carrega a economia não só do Tocantins, mas de todo o país nas costas. A gente precisa continuar valorizando
o setor, a gente precisa potencializar esse setor para que de fato ele se torne cada vez mais forte, para que as pessoas que sobrevivem em torno disso, elas prosperem cada vez mais e possa movimentar toda a nossa cadeia econômica. Então, isso aí está no nosso radar. Nós vamos fortalecer tudo que for possível para esse setor que precisa de um apoio, de um ombro amigo, porque eles têm feito muito por nós, brasileiros e tocantinenses. Então, precisam ser valorizados e reconhecidos. É uma luta da gente. E temos também que aproveitar outros potenciais que o Tocantins tem por natureza. Turismo. Turismo muito se fala, mas pouco se avançou. Existe... E é uma fonte grande de riqueza, né? É a indústria de atração, né? De riqueza. É a indústria mais rica do né? mundo. O turismo, ele é um espetáculo, ele é extraordinário a sua capacidade de oportunidades que ele gera. A gente precisa fortalecer cada dia que passa mais esse grande potencial que o Tocantins tem. Nós temos praias aqui de água doce, a gente precisa melhorar nossos calendários de praia, precisamos preservar nossa cultura, nossas tradições, através das festas de rodeio, das festas juninas, das festas de vaquejada. Olha que bacana. As folias, olha o tanto de coisa que nós temos aqui no estado. Dá para ter um calendário bem consistente, né? Você quer um potencial grande que nós temos de juninas aqui no estado do Tocantins? Tem gente que vem do Brasil inteiro hoje ver nossas tradições juninas. A gente precisa de fomentar isso, precisa investir nesse jovem, porque a junina ela é muito mais do que uma tradição. Ela também é um esporte, porque a dança ela é um esporte, ela gera saúde, e gera em decorrência da saúde, economia com saúde pública, porque as pessoas que têm mais saúde, que praticam esporte, elas vão ter menos problema de saúde, e isso também gera uma economia de dinheiro público. Então a gente precisa fazer uma política sábia, uma política de origem, entender como a gente pode, lá no futuro, economizar um dinheiro público se planejando bem no presente. E a junina, ela é isso, ela gera oportunidades. Olha que bacana, em Palmas nós temos o Arraiá da capital. Um grande arraial, uma grande festa que se tornou, e gente de outros municípios do Brasil já estão começando a ir ver. A cidade mais nova do estado tem uma tradição das mais antigas, então as outras precisam pegar esse embalo e precisam de incentivo para isso, não é? Precisam de incentivo, precisam de destinação de recursos. Isso não é um investimento supérfluo, vamos chamar assim, um investimento que não desnecessário, muito pelo contrário. Olha as oportunidades, as pessoas que estão ali ambulantes, vendendo, ganhando seu sustento, os hotéis cheios, os restaurantes cheios, tudo táxi, mototáxi, Uber. Todo mundo se movimenta. Todo mundo se movimenta. E todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. Então a gente precisa fomentar essas questões para poder continuar avançando no desenvolvimento econômico do estado. E precisamos também embarcar, destinar recursos para que de fato a gente lute pelos recursos necessários para desenvolver esse estado economicamente, parques industriais. Aqui, por exemplo, nós temos na capital, nós temos em Araguaína, parques industriais que não tem asfalto, não tem luz, não tem água, Porto Nacional. Como é que pode Porto Nacional que dá suporte a Palmas, né? Porque está bem próximo, tem uma área muito boa, tem parque multimodal do outro lado de Luzimangues. Exatamente. Ou seja, rodovias importantes. Exatamente. Então, Porto Nacional não poderia, nesse momento, estar com seu distrito industrial ainda no chão, sem ter oportunidade de nada para os investidores. Não podia. Exatamente. Está tarde demais. Ainda mais com os potenciais que Porto tem. Pois é. Né? Inclusive turísticos. E se não fizer isso com Porto, Diogo, Porto pode adormecer entre o crescimento de Palmas e de Luzimangues. Nós temos exemplos no Brasil, exatamente, né? De cidades que adormeceram porque estavam perto de outras maiores. Isso não pode acontecer. Exatamente. Ela tem que se estribuchar para poder acompanhar o crescimento, não é verdade? Exatamente. E Porto Nacional tem potenciais econômicos que poucos municípios do estado têm essa capacidade. Potencial hídrico, né? Nós temos também um potencial turístico aqui. Olha as praias que Porto Nacional nos proporciona. Catedral, que é o símbolo do Tocantins. Catedral, que é o símbolo do Tocantins. Quase nós isso. Temos que incentivar, fomentar isso. O turismo. Você já viu o turismo que viaja sem dinheiro? Pois é, não tem. Sem falar nos eventos. E quando chega também quer levar as coisas, né? As lembranças. Então, amigo, é uma fonte. E o turismo, ele não é só você ir para a praia também, né? O turismo, ele tem vários tipos de turismo. Tem. Eventos, convenções, entretenimentos. Tudo isso é um tipo de turismo.
E esse tipo de turismo, ele é muito bacana, até a fomentação, até o investimento e incentivos para universidades é um turismo, porque alunos que vêm de fora, eles são também turistas, que as suas famílias normalmente investem dinheiro na cidade onde ele está. Então tudo isso é turismo, a gente precisa fomentar isso, sabe? A gente precisa levar o turismo desse estado a sério, porque é uma indústria muito rica e pode contribuir para poder dividir o peso que o agronegócio está levando para poder contribuir com o desenvolvimento do estado. Aí nós estamos conversando com o Diogo Fernandes. Como eu disse, não é uma sabatina, é uma conversa. Tem hora que a gente fica interagindo, eu falo até mais do que o entrevistado. Mas é uma conversa. E você pode entrar nessa conversa lá no nosso chat, no YouTube, Portal MV. O Valdermito, que é o nosso suporte, está aí para poder dizer se tem mais alguém, né? Se tem mais alguém querendo entrar nessa conversa. Vamos lá, Valdermito, boa tarde. Boa tarde. Como é que está por aí? Tem alguém entrando na conversa da gente aqui com o Diogo Fernandes hoje aqui, candidato a deputado federal? Por enquanto, não. Sim. Por enquanto, porque o pessoal tá começando a chegar, né? Tá começando agora, né? Exato. Tá certo, então. Pelo YouTube, Portal MV, ou então portalmv.com.br, já vai direto. Facebook, Aurivan Lacerda, a gente conversando com Diogo Fernandes, candidato a deputado federal. Bom, candidato, daqui a pouquinho nós vamos entrar na questão dos votos, né? O senhor, na verdade, deve ter os seus candidatos, o que puder falar ou citar aqui na hora do pedido do voto para ficar à vontade. Antes disso, o PTB está chegando com uma força total nessa eleição, né? Inclusive, Porto Nacional tem um candidato a suplente, o Maurício Buffon, que de repente entrou nessa candidatura da Dorinha e também é do mesmo partido, e agora, na verdade, parece-me que dá um novo impulso, né, nessa caminhada. O PTB é o único partido que tem no seu estatuto o agronegócio como um dos focos de desenvolvimento e como bandeira. Então, a candidatura de segundo suplente de Maurício Buffon na chapa da Dorinha representa o fortalecimento do agronegócio, representa o compromisso que a senadora, sendo eleita, ela terá com o agronegócio do estado. Então, veio para engrandecer o nome do partido, veio para engrandecer a luta do partido pelo fortalecimento do setor, e nós estamos felizes com isso, porque também, com certeza, vai contemplar Porto Nacional, e o compromisso dela sendo eleita vai ser maior ainda com Porto Nacional, porque ela colocou na sua chapa a candidatura de um suplente que representa aqui, né, o agro e que mora em Porto Nacional. Acho que Porto vai sair ganhando com isso, com a eleição dela, caso ela seja eleita, e a gente tem certeza de que o agronegócio, cada dia que passa, vai ser mais fortalecido, porque eu também, sendo eleito, quero ajudar o setor, e eu quero que, de fato, ele seja fortalecido para poder trazer prosperidade para as nossas pessoas do estado de Tocantins que giram em torno do agronegócio. Já falamos do agronegócio, falamos do turismo. Eu gostaria de saber um pouco do Diogo Fernandes, enquanto candidato a deputado federal, sobre a educação. Como é que o senhor vê a educação do nosso estado, do país, ou do estado mesmo, e o que o senhor pretende fazer em caso de galgar êxito para deputado federal nessa área da educação? Nós temos muitos pensamentos para a educação. Eu, primeiro de tudo, dentro do nosso propósito, é fazer que a educação ela seja de fato um verdadeiro valor. Porque a educação, ela não é um valor ainda à visão da maioria dos nossos políticos. A gente precisa compreender que ela é um valor e até moral. E a gente precisa fortalecer a área educacional, temos que fortalecer nossos profissionais, funcionários da educação, do Tocantins. Eu quero, dentro de uma proposta dessa, nós temos um propósito também de levar o ProUni que criamos em Palmas, queremos em parceria com o governo do estado, porque aí sim nós vamos precisar muito do governo do estado para poder criar, mas nós queremos fomentar e retomar programas de bolsas universitárias. A gente quer destinar recursos para poder ser um parceiro do estado e poder proporcionar com que as pessoas tenham, cada dia que passa, mais acesso à educação de nível superior. Queremos fomentar cursos técnicos, enfim, nós queremos fortalecer o segmento, porque educação, ela é um direito de todos, mas é o privilégio de alguns, e ela não pode continuar sendo o privilégio de alguns. Ela precisa, de fato, ser acessível a todos e ser, de fato, um direito de todos, porque a educação é o que transforma realidades. Quanto mais a gente investe em educação, menos a gente gasta com presídios, e eu quero ser um deputado com um olhar focado e atento
estando sempre muito vigilantes ao que ao setor precisa para ser fortalecido, e quero discutir essas pautas no Congresso Nacional. Quero prestar atenção no que vai ser ensinado dentro dos planos nacionais de educação para os nossos filhos dentro da sala de aula. Queremos acompanhar isso de perto para ter a segurança que os nossos valores, tradições sejam defendidos como um conceito familiar, e a gente vai estar bem atento a isso. Pode ter certeza que está no nosso radar essa luta, e seremos um deputado federal parceiro da área educacional do Estado de Tocantins e do Brasil. E com relação à saúde, nós sabemos que a nossa saúde poderia estar melhor. Infelizmente, tem ficado bastante capenga nos últimos anos, e nessa pandemia agora deu sinais de realmente fraqueza total. Pessoas morreram em filas e não havia realmente aquele momento de acolher de forma plausível. Foi algo muito triste que nós passamos, e o senhor com certeza vivenciou isso. O que é que o senhor pensa para a saúde como um todo em nosso estado? Primeiramente, quando fala de saúde, eu acho que no momento que a gente está, a gente precisa ser solidário aos nossos profissionais da área da saúde, que foram os que mais sofreram na época da pandemia, porque todo mundo, com medo do coronavírus, a maioria das pessoas ficaram dentro de casa, né? Evitavam sair de casa, mas eles não pararam. Eles eram aqueles que mais se colocavam na condição de estarem expostos a essa doença, porque eles ficavam no hospital, eles tinham que atender todo mundo. Então, assim, foram verdadeiros heróis, e a gente precisa se solidarizar, porque recentemente eles tinham ganhado uma conquista, né? Que a questão do teto deles aumentou, o piso salarial ia aumentar e tudo. E o Supremo Tribunal foi lá e suspendeu o piso salarial deles. Eu acho que foi uma grande covardia que fizeram com os nossos profissionais, que no qual quero aqui até ressaltar e agradecer o governador Vanderlei, porque ele se comprometeu que vai manter independente de qualquer coisa, independente dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi uma covardia com os profissionais da área da saúde. Então, assim, nós temos um objetivo aqui de fortalecer a saúde, porque eu acho que não tem nada mais importante que a saúde da gente, mas eu quero fazer uma lei, eu quero falar de uma lei aqui. Porque as decisões políticas, elas chegam através de leis. Deputados federais fazem leis, não é outra coisa. Então pode ficar à vontade. Então eu quero falar sobre uma lei que eu tenho um desejo de fazer aqui, que eu quero que os nossos ouvintes me emprestem bastante a sua atenção nesse momento, para vocês entenderem que bacana e o que eu quero fazer para melhorar a saúde pública no Brasil. Então, vamos lá. Eu falei aqui agora há pouco que nós temos muito direito. Saúde pública é um direito constitucional de cada brasileiro. Mas nós não temos acesso. Quando precisa, são 3, 4, 5, 10 anos. As pessoas perdem sua vida na fila do hospital esperando uma cirurgia. Até um exame, às vezes. Passa o período e quando chega o resultado, o camarada já está feito ou já morreu. Exatamente. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma lei que garanta a cada cidadão brasileiro que quando ele se dirigir à unidade básica de saúde, ele tenha um tempo determinado para ser atendido. Olha só, nós temos uma lei, vou dar um exemplo de uma lei do banco aqui, para exemplificar o que eu quero fazer. Nós temos uma lei bancária que diz que quando eu vou ao banco, eu tenho que ser atendido em 30 minutos, não tem? Tem. Eu quero uma lei dessa para a saúde. Eu quero uma lei que me garanta que eu tenha que ser atendido dentro de 30 minutos. Eu quero uma lei que me garanta que o meu direito à realização de um exame, de uma consulta, ele seja realizado em 15 dias. Eu quero uma lei que garanta 30 dias para cirurgias eletivas. Sabe por quê? Nós temos uma lei que protege nosso tempo na fila de um banco, não vamos ter uma lei que proteja nosso tempo na fila de um hospital. Não são universos diferentes, não? Como assim? Universo diferente, eu não entendi sua pergunta, entre a demanda de uma unidade de saúde, por exemplo, e a demanda de uma agência bancária, não tem uma diferença? Sim, eu estou usando o exemplo de uma lei que já existe, que gere os bancos. Eu quero uma lei dessa parecida que também, só que ela seja para efeitos na saúde. Na saúde. Eu não posso ficar... Sim, nesse caso o senhor tem a ideia para ser colocada em discussão, né? Claro. Exatamente, é um projeto de lei que eu quero buscar. Você imagina, pelo menos já nasceu a ideia, né? Exatamente, é uma luta que com embasamento, inclusive. Nós queremos nos embasar nessa lei dos bancos, porque olha o que essa lei me ensina. Eu tenho direito à saúde, mas ela determina na mesma lei que me dá... Nós temos uma lei bancária que determina que eu seja atendido em 30 minutos. Sei. Correto? Correto.
olha que bacana, eu tenho um direito de ser atendido pelo atendente bancário. E a lei, ela não me dá só o direito, ela me dá um prazo para que eu tenha acesso ao meu direito de ser atendido numa agência bancária. E eu quero fazer uma lei dessa igual na saúde. Eu quero uma lei que garanta que o meu direito de ser atendido numa unidade básica de saúde, no hospital público, em qualquer lugar, eu quero que uma lei também que esteja escrito que o acesso ao meu direito a ser atendido no hospital, ele tenha um prazo determinado. Eu não posso ficar 5 anos, 10 anos esperando para ser atendido no hospital. O governo não me dá prazo para eu pagar IPVA? Se eu não pagar meu IPVA, ele prende meu veículo. Problema. Que não deveria nem apreender, né? Porque o valor do IPVA não corresponde ao total do bem. Isso já foi discutido há muito tempo. Mas o governo nos dá prazo para pagar IPVA. Exato. A prefeitura nos dá prazo para pagar IPTU. Cadê meu prazo para ter a resposta que eu preciso? É interessante. Então eu quero fazer leis nesse sentido, nesse caminho, que garantam que o cidadão ele tenha um período determinado para poder ter acesso ao direito que nós temos. Isso aí, então, entra numa discussão em que vai classificar consulta básica, consulta mais urgente, exatamente, exame básico, exame mais urgente, tudo isso vai vir com prazo determinado. Exatamente. Eu quero Aí, apresentar projetos de lei nesse sentido, fazer emendas à Constituição, para a gente poder fazer leis nesse sentido que contemple a nossa sociedade. Vai ser uma luta forte, árdua, é um desafio grande, mas alguém precisa iniciar essa discussão. E eu quero ser eleito deputado federal e vou iniciar essa discussão. E não vai ser só essa não, vai ter mais polêmicas no mandato, caso o povo conceda, do Diogo Fernandes. Exatamente. Então tá, muito bem. Tem mais alguma outra, candidato, assim, de polêmica que possa suscitar uma discussão? Porque essa vai dar uma discussão generalizada, mas é interessante. Tem mais alguma outra? Temos muitas outras. Entre elas eu quero discutir e fazer uma emenda constitucional que proíba o governo de receber imposto sobre os medicamentos. Eu defendo um custo de medicamento cada dia que passa mais barato. Sabe por quê? Para cada R$100 que você compra de remédio, você paga 40 só de imposto. Eu acho que o governo não tem que ter lucro sobre medicamentos. O governo, ele não pode ter esse lucro. O governo tem que ser um exemplo de cidadania de social. E remédio é para atender a necessidade humana das pessoas e não para o governo ter lucro. Eu defendo isenção de imposto sobre os medicamentos. Para poder baratear. Exatamente. Do mesmo jeito que fizeram com outros produtos e segmentos aí, né? Inclusive telefonia, comunicação. Por exemplo, verduras. Nós temos isenção de imposto sobre verduras praticamente. Nós temos. Não é uma necessidade humana? Alimento, saúde, claro, tudo? Remédio também é. Então eu acho que remédio tem que entrar nessa tabela de ser um produto isento. Os medicamentos e os insumos da área de saúde, né? Que seja um amuleto, uma cadeira de rodas. Exatamente, eu defendo essa isenção de imposto para poder baratear. O governo federal já deu isenção de IPI, Vocês lembram disso? O governo federal fazia uma propaganda assim na televisão, aí muita gente saiu. Aproveita o IPI reduzido, venha comprar a sua máquina de lavar roupa mais barata, seu carro, e aí os produtos ficaram mais baratos, né? Por causa da isenção de imposto. Não que eletrodoméstico não seja importante, enfim. Eletrônicos, o governo federal quase zerou o IPI agora de videogames. O IPI. De videogames, olha só, exatamente. Quase zerou. Então esse país que dá isenção de imposto para eletrodomésticos, para eletrônicos, claro, ele está visando ali um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento tecnológico, mas olha que bacana, vamos fazer isso com os medicamentos, isso é mais importante do que tudo. Bem. Boa. Quantas pessoas dependem, quem sabe o que eu estou falando, são as pessoas principalmente mais idosas e quem tem filho pequeno, que gasta muito com remédio. E outra coisa, né? Não vamos deixar faltar o básico na farmácia básica não, que tem tempo que está faltando também, né? Aí entram os 3 governos, porque é tripartite. Federal, estadual e municipal. Exatamente. E eu vi uma pesquisa recentemente que os medicamentos eles têm um custo médio de 10 a 15% do orçamento das famílias brasileiras. Gente, representa muita coisa. Muita coisa. Então nós precisamos pensar nisso e eu sei que o Estado não gosta de abrir mão de receita, é uma discussão muito desafiadora, mas a gente precisa enfrentar isso, a gente precisa iniciar uma luta para poder a gente começar a discutir as pautas que de verdade vão fazer diferença na vida das pessoas.
Muito bem. Os nossos deputados não podem ficar usando tribuna de Câmara, de Assembleia, para ficar dando parabéns para os outros, para ficar Moção criando de semana aplauso. de não sei o quê, moção de aplauso. Isso não é irrelevante. Quando merecer, tudo bem, mas vamos buscar os temas relevantes. Né? Quando merecer, faz, bacana, mas isso não pode ser a teoria principal de uma Assembleia, de uma Câmara Federal. Nós precisamos avançar, precisamos levantar pautas sérias. O nosso país, nosso Estado, as pautas são complexas, nós temos muito a discutir, muito a melhorar, então tem coisas mais relevantes do que isso. Ótimo, muito boa a participação aqui do Diogo Fernandes, candidato a deputado federal, Tocantins, número 1414, né, Diogo? Já está aí exposto, daqui a pouquinho nós já vamos entrar para esse momento do pedido do voto, né, que é um momento interessante. Mais alguma coisa que o senhor queira falar e que porventura a gente não tenha tocado aqui durante a nossa fala? Eu acredito que nós estamos contemplados com as perguntas, você fez perguntas boas, nos deu a oportunidade É um bate-papo, né? da gente falar um pouquinho sobre esse momento, temos muitos outros pensamentos, eu acho que a gente precisa cumprir nossa Constituição no sentido de garantir que ela de fato seja cumprida nesse país. Sei. A gente precisa pacificar essa guerra das instituições que hoje estão implantadas aí. Eu acho que a gente precisa conter um pouco desse ativismo que o STF hoje está em cima dos outros órgãos, do setor legislativo, do executivo. Acho que estão sobrepondo, usando o seu poder, invadindo as decisões dos parlamentos e do poder executivo. Por aí, vai lá, Valder Vitor. Agorinha acabou e o som. Agorinha, meu Deus do céu. Mas voltou já. Bem aqui, né? O Rafael Padovani, né? Certo. Tá dizendo boa tarde, meu amigo Orivan. Estou aqui ligado no programa. Fique ligado para poder ficar bem informado. Certo. O Fernando da Silva Gomes, ele tá dando seu boa tarde e dizendo que Porto Nacional precisa de hospital, uma nova estrutura, seria bom ter um hospital novo bem aqui em Porto Nacional, porque aqui, na minha opinião, a saúde só vai para frente quando tiver uma melhor infraestrutura para poder assim oferecer para os cidadãos. Bom, o Fernando Gomes, que é o MC Nandão do setor consórcio, eu já sei quem é, ele sempre nos acompanha. Realmente é uma luta antiga, né, Diogo? E o Diogo tem conhecimento disso, que esse Hospital de Porto Nacional é o mais antigo do antigo norte goiano, uma cidade que referência em saúde já devia ter, pelo menos em andamento, o seu novo hospital, numa maior estrutura para atender uma região de 14 municípios, não é verdade? Exatamente, acho que também não só Porto, mas vários municípios do Tocantins, a saúde no Tocantins de fato está vivendo um caos. O estado cresceu, os equipamentos públicos já não dão mais conta, estão obsoletos, né? Da demanda. A gente precisa equipar e ficar bem atento a essas questões, porque eu acho inadmissível hospitais no Tocantins, não só hospitais, mas UPAs também, unidades básicas de saúde, algumas, né? Não ter, às vezes, dipirona para as pessoas, para o paciente. Quanto custa uma dipirona? Pelo amor de Deus, isso é um orçamento mínimo para o Estado, mas falta. Então a gente precisa melhorar isso, sabe? Acho que está na hora da gente superar isso, de superar essas discussões. Isso precisa acontecer. Não é ficar no blá blá blá, perdendo tempo, não. Tem que acontecer. A gente precisa destinar o recurso. E as prefeituras e o governo do estado, ele tem que ir lá e fazer acontecer e pronto, final.
sabe? Eu fico muito triste de saber que nós vivemos num estado tão maravilhoso, mas a saúde aqui é um dos grandes gargalos que nós temos em todos os municípios. A gente precisa avançar com isso. Não precisa só em Porto, mas vários outros municípios no Tocantins hoje precisam de hospitais, precisam de médicos. Tem município que não tem médico. O médico vai uma vez por mês. Não é só da ambiência hospitalar, não, dos profissionais, dos medicamentos e dos insumos. Exatamente. É isso? Tem seja, município que recebe completo. atendimento médico uma vez por mês. Será que esse pessoal que mora nesses municípios, nessas regiões, eles marcam hora e data para ficar doente? Pois é. Então, a gente precisa avançar. A saúde é um olhar atento que nós teremos no Congresso Nacional caso sejamos eleitos. Bom, Exato. mais alguém, Valdemito, na interatividade? Mais alguém, o Henrique Anselmo Soares da Silva, Diogo, tem o meu voto. Olha só. Se alguém sabe o que é esperar numa fila do hospital, com certeza tem que se juntar a você e fazer acontecer. Já sou 1414. Olha só, manifestação aí repete o nome. Do Henrique Anselmo Soares da Silva. Henrique Anselmo Soares, tem mais alguém? O Fernando da Silva falou sobre o som. O som só caiu por exatamente 1 minuto. Rapaz do céu, hoje aqui na rádio, né? Mas é questão também, às vezes, da internet, né? Às vezes a internet tem oscilações e aí termina interrompendo. Continua. Pra quem tá escutando a gente na rádio, não tá conseguindo escutar a gente online bem lá no radiotocantins.com. Tudo bem, aqui. mas tem outras alternativas. Exato, né? através Vamos lá. aqui, né? Através aqui do nosso programa, a pessoa também consegue escutar. O Rivanês de Souza Pinto tá dando boa tarde. Tô ligado aqui no setor alto da Colina, ouvindo aqui o candidato, e é a hora mesmo de renovar. Aí, portanto, mais alguém nas manifestações? Isso lá no YouTube, Portal MV. Acesse, assine, se inscreva bem aqui no canal, você ficar bem informado aqui nas notícias de Porto Nacional e região do Tocantins, inclusive do mundo. Meu jovem, lá pelo Facebook, alguém? Bem lá no Facebook, vendo aqui os comentários, chegando aqui, né? Chegou aqui o Tony Martins, tá dando boa tarde, Aurivan, e tá dando boa tarde pro senhor, Diogo Fernandes. Olha só, Tony Martins, olha só a internet. o Tony Martins está em Carnal Baís, no Rio Grande do Norte. Nos acompanha sempre e sempre acompanha, gosta de ouvir os candidatos, mesmo que não seja do nosso estado, aqui da nossa região, mas é uma discussão só. Exato. Eu acredito que os problemas aqui, basicamente, são os mesmos, né, que a gente sempre constata nas diferentes regiões desse país. Além do Tony, mais alguém? A Selma Silva tá dando boa tarde, Orivan, e a Sul tá de portas abertas, né? Tá. Pra você e pra você também, Diogo. O pessoal Olha tá querendo só. pegar os candidatos daqui de... Então, o pessoal daqui. lá de Açu, no Rio Grande do Norte, pelo Facebook. Não, então desse jeito os candidatos aqui tá muito top. Pois né? é. Tanto que o pessoal lá tá querendo aqui, Mas né? é o pessoal que interage com a gente aí pela nossa página, porque no Facebook a minha página é a página pessoal, né? É a sim. página Aurivan Lacerda. Nós temos 5 mil seguidores nessa página e eles também participam. Continua. Exato, e Zacarias Martins dando boa tarde, Orivan. Zacarias de Gurupi, Zacarias. Agora é daqui. Falou alguma coisa sobre o candidato, Zacarias? Por Não? enquanto, não. Então vamos fechar com o Vamos Diogo fechar, Fernandes, então. para que ele possa agora falar de quem ele apoia. Pode ficar à vontade, né? Presidente da República, governador, senador, deputado estadual. Acredito que o federal geralmente não fala, porque faz dobradinha com vários. Fique à vontade então, Diogo Fernandes. Eu quero dizer nessa oportunidade que a gente precisa, de fato, contribuir para que a renovação política dê a sua contribuição nos parlamentos. Eu acho que é saudável. Nós temos deputados lá que já estão há muitos mandatos. Eu não venho aqui falar mal de ninguém, mas eu venho aqui criticar a postura política, porque eu acho que a gente precisa de candidatos. Ele deu sua contribuição e precisa buscar um outro cargo. Enfim, as pessoas precisam passar, não pode se aposentar em um cargo político, porque a gente precisa dar oportunidade a novas pessoas. Isso é saudável. Acho que as pessoas vão entrar com gás, com vontade de fazer, com vontade de mudar. Então, assim, votar nos candidatos do 14, você vai estar votando na renovação, com certeza, porque nós estamos com candidatos que não têm mandato de deputado e nunca tiveram. Então, esses candidatos que elegerem lá, a gente tem a convicção de que vai mandar 2 para a Assembleia e vamos mandar 1 para a Câmara Federal. A gente tem a convicção de que vai mandar, mas vai ser candidatos novos. O eleitor que votar no 14 estará, de fato, votando na renovação. Certo. Eu quero
quero convidar os nossos tocantinenses a fazer uma reflexão de qual destino nós queremos construir para o Brasil e para o nosso Estado. Nós devemos olhar para o horizonte e enxergar um novo modelo de Estado. E aquele mesmo modelo que a gente sonhava quando o Tocantins foi criado, através de uma trajetória de luta bonita que o nosso povo enfrentou durante a Constituinte. Enfim, o Tocantins foi criado, um belo Estado aqui, as pessoas estavam motivadas, se contagiaram de um sentimento pioneiro, com vontade de fazer um Estado corrigindo o que os outros estados fizeram de errado para que as coisas aqui pudessem dar certo. Estávamos cheios de sonhos, de vontade. Emprego não nos faltava, oportunidades não nos faltavam. E a gente precisa resgatar aquele mesmo sentimento nesse momento agora que o Brasil e o Tocantins vai decidir quem de fato vai os representar pelos próximos 4 anos. É muito importante isso. A gente tem que dar graças a Deus que no Brasil ainda podemos votar, ainda somos homens e mulheres livres que podem votar em quem quiser. E a gente precisa valorizar essa luta que os nossos antepassados lutaram e conquistaram, que foi o direito ao voto, o direito à democracia. Países que abriram mão disso, hoje gemem regimes de governo, de ditaduras, que o povo não tem voz, não tem vez, e começou assim, não levando a democracia a sério, não querendo votar, não indo manifestar quando precisava, e esse pessoal está gemendo, países estão gemendo com esse novo regime de governo que foi implantado já há anos, né, essas ditaduras aí que a gente vê, e isso não é uma brincadeira, e o Brasil, ele precisa valorizar o sistema democrático que foi uma conquista de muita luta por parte dos nossos antepassados. Então vamos refletir, a cadeira não vai ficar vazia, quem senta nas posições de governo vai decidir por nós, entendeu? A gente precisa ter essa consciência, gostando de política ou não, desmotivados ou não, vão decidir e representar nós do mesmo jeito. Então vamos escolher aqueles que de fato nos representam e que têm um propósito de fazer as boas intenções dentro dos parlamentos. Bom, pedi o voto, né, no final. Quero agradecer, pedir o apoio de cada tocantinense, você que escutou nossa fala. Vamos junto, vamos mudar isso aí. A gente não vai obter resultados novos com os mesmos personagens. Se a gente quer uma mudança de números, a gente quer um resultado melhor, nós precisamos mudar as atitudes. E as atitudes, elas vão ser renovadas com novos personagens. Então eu quero convidar vocês para a gente, nesse sentimento de renovação, buscar uma cadeira na Câmara Federal com um propósito. Temos projetos que eu falei aqui, mas temos propósito de fazer do Tocantins o melhor lugar para se viver desse país. Sou Diogo Fernandes, meu número é 1414, e peço apoio e o voto de cada um que esteja me ouvindo para a gente chegar lá e fazer as transformações que esse Estado e essa nação maravilhosa, se Deus quiser, vai nos proporcionar. Não virarei Deus eleito deputado federal para resolver os problemas do mundo. Longe disso. Mas com Deus no coração, Ele vai nos iluminar para a gente fazer um grande trabalho e poder valorizar e honrar cada voto que os nossos cidadãos nos proporcionarem, caso a gente seja eleito, e vamos retribuir com o trabalho. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe o destino do nosso Estado e da nossa nação. Aí, portanto, conversa que interessa, muito boa com o candidato Diogo Fernandes. A gente fala conversa porque, na verdade, é um bate-papo, né? Nós nem perguntamos, ainda pode voltar, pode voltar aí, Diogo, com relação ao restante da chapa, quem você pode declarar que vota, além do voto seu, naturalmente, 1414, né, que é o seu número, quem mais na sua chapa você também tem liberdade aqui, digamos, ou pelo menos pretende falar abertamente no pedido do voto? Eu voto no Vanderlei Barbosa, eu apoio a candidatura dele, a reeleição, filho de Porto, inclusive, e eu quero agradecer, assim, imensamente a oportunidade de estar fazendo política do lado do nosso governador, porque o Vanderlei, eu conheço ele na intimidade, é uma pessoa do coração muito bom, e isso para mim vale muito a pena, porque são pessoas que têm boas intenções por ter um coração grandioso. É um homem temente a Deus, de família cristã, é da nossa terra, de verdade, ele é original, nasceu aqui na região, conhece cada palmo de cada estrada, de cada rua, porque ele viu as coisas do Tocantins serem construídas, ele viu o Tocantins ser construído. Então, acho que a gente precisa, nesse momento,
de ter um olhar bairrista. Vamos ser bairristas, vamos apoiar ele. Eu acredito nele, ele me deu me deixou muito feliz, porque me deu uma grande alegria quando ele se posicionou. Foi o primeiro governador que se posicionou que iria cumprir a lei de reduzir o combustível, né? Foi o primeiro. Ele, de fato, valorizou nossos servidores públicos. Não tem como você fazer uma administração pública, uma gestão saudável, se você não valorizar o servidor público que está lá na máquina. Então, ele fez isso. Isso ajuda, isso motiva os nossos servidores, nossos valorosos servidores públicos, a poder prestar um atendimento melhor para o público que eles servem ali no dia a dia. Então, o governador tem feito o seu papel. Acredito muito nele. Acho que ainda não teve como ele mostrar toda a sua capacidade de administrar o Estado, porque assumiu no ano já a véspera de eleições, e a lei impede de fazer muitas coisas, mas já está arrumando nossas estradas para poder transportar nossa produção, nossos insumos agrícolas principalmente, que dependem muito de estradas, e ele tem feito isso. Eu tenho andado esse estado do Bico do Papagaio ao sul e vejo que Vanderlei ele está correspondendo à altura das nossas expectativas, e esse olhar bairrista também serve como uma motivação para eu possa prestar esse apoio a ele. Aí, portanto, só fechando, porque a gente deu esse espaço aos demais que passaram por aqui e, naturalmente, seria uma questão justa o retorno aqui do Diogo rapidamente para fazer essa sua fala em relação à sua defesa do seu candidato ao governo.